Tá? Então, assim, ó, queria que os irmãos se colocassem de pé. Tá? O tema, o título dessa noite: o inferno, o estado final de todos os perdidos. O inferno, o estado final de todos os perdidos. Os irmãos que têm a Bíblia Sagrada aí, por gentileza, abram-a no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, e no versículo 41 até o 46. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 25, do versículo 41 até o 46. Glórias a Deus, é o Novo Testamento, né? Esperar que os irmãos encontrem ali para que possamos, e vamos abordar o assunto, o tema, e quero deixar no final os versículos relacionados, né, sobre, aleluia, o que quer dizer o inferno, aleluia. Leiamos então a palavra de Deus, que nos diz no Evangelho de Mateus 25 e 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me visitastes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pai querido, Pai amado, Pai santo, com a ajuda do teu amado Espírito Santo de poder, de glória e de graça, adiantamos, Senhor, na tua palavra. Pai querido, é para isso que o Senhor tem nos chamado, para levar a tua palavra, para ministrar a palavra. Senhor, dói no nosso coração e na nossa alma, Senhor, quando nós vimos os ímpios se perderem, Senhor, quando as pessoas, aleluia, não aceitam a tua palavra, quando elas não querem dar crédito à tua palavra, Senhor. O Senhor mandou nós ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado, vai para a condenação, vai para o castigo. Nós não queremos que isso aconteça. São almas, são pessoas, Senhor. Querido amado Deus, às vezes são homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, Senhor, mas poderão perder a salvação da sua alma por não dar crédito à tua palavra. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor tem levantado nessa última hora, Senhor, homens, jovens, mulheres e crianças, Senhor, que estão falando, Senhor, da tua palavra, estão alertando, mas muitos não querem dar crédito, muitos não querem ouvir, Senhor, muitos balançam a cabeça, Senhor, muitos zombam, Senhor, mas chegará o dia da prestação de conta, Paizinho querido. Chegará o dia, Senhor, que essas pessoas, Senhor, que não quiseram dar crédito à tua palavra, estarão diante do trono branco no juízo final. Querido e amado Senhor, Deus de misericórdia, Senhor, da nossa nação brasileira, do povo brasileiro, Senhor. Ó Deus, querido e amado Senhor da glória, toma conta das nossas vidas nessa noite e fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Amém? Amém. Por bondade, tomai os vossos assentos. Você bem pausado, com bastante tempo, embora eu sei que não dá tempo da gente explicar. Glória a Deus.
É um tema que aborda com muita profundidade. Quando fala de inferno, também fala na palavra do grego Geena. Geena é um lugar de tormento, aonde as almas que morreram sem Deus, elas já estão lá. Elas só não foram julgadas ainda, porque não aconteceu o juízo final, mas elas já estão lá. Com sã consciência, elas já estão sofrendo. O Novo Testamento considera o inferno como lugar de habitação final dos condenados à punição eterna no juízo final. Irmãos, se nós fôssemos decorrer dentro da Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus Cristo falou mais do inferno para levar o povo do que do céu. Ele falou mais para levar o povo livrar o povo da condenação eterna, alertando o povo, porque nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos ver, irmãos, lá na Epístola de Judas, e Judas só tem um capítulo. Judas diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano, não foi feito para nos levar para lá. O inferno não foi feito para o ser humano pagar preço lá. Deus teve que fazer o inferno por causa da rebelião que o diabo e os seus anjos fizeram no céu. Mas, lamentavelmente, o povo pecou. E aí, é o povo que vai para lá. Aqui é onde nós lemos, nós vamos ver de que existe também um pecado que poderá levar muitas pessoas que se dizem evangélicas, crentes, não cristãs, evangélicas, crentes, que poderá também levar ao inferno, através de uma palavra que se chama, aqui da onde nós lemos, a negligência de um chamado que Deus fez, e elas não obedeceram o chamado que Deus fez. Aonde nós lemos aqui, que nós vimos nessa parábola aqui, de que era um sermão que estava sendo dado. Eu vou ler aqui no versículo 31, que dá o início do capítulo 25, para vocês entenderem esta parábola também. Olha o que diz aqui no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Vou me deter um segundinho aqui. No reino de Deus não tem cabrito e não tem ovelha. É uma simbologia de que a Bíblia está dizendo, e quando fala através de parábola, a parábola é algo que não aconteceu, é algo que dá em sintonia para que você venha entender o que é. Quando a Bíblia fala aqui sobre ovelha, fala em pessoas mansas, pessoas calmas, pessoas que têm sã consciência. A ovelha tem o símbolo de um animal inofensivo. E quando fala que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, porque cabrito você veja no campo, cabrito pula, cabrito dá patada, cabrito dá, aleluia, cabeçada, dá com aqueles chifres dele, está toda a vida pulando. Então tem a simbologia de pessoas que pulam de galho em galho, pessoas que estão sempre bravas, que estão sempre agitadas, pessoas
pessoa que dão patada, pessoa, então por isso que tem essa simbologia. Então aí Jesus pegou e disse, as ovelhas vêm para a direita. Em todas as parábolas que Jesus falou, em todos os lugares que fez separação, sempre o que é do lado dele é do lado da direita. E sempre quando são afastados, como cabritos, que ele fala cabritos, bodes, falsos pastores, é do lado da esquerda. E aqui ele diz, olha, as ovelhas, eu separarei a minha direita, quer dizer, os cristãos verdadeiros, aqueles que são meus filhos, aqueles que me servem, eu vou ter que separar, e vai chegar o dia da separação. Vai reunir diante dele todas as nações. Quer ver mais embaixo um pouquinho? Quer ver, ó? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu pai. Ó, quando está vindo vinde benditos do meu pai, ovelha não entra no céu. Não é animal, é pessoas. Nós temos que ter o significado de ovelhas, Jesus disse. E se nós olharmos no Evangelho de João, capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Falando de pessoas. Né? Ó, e aí depois, ó, diz aqui, ó, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, quer ver, ó, o 35? Porque tive fome. Ó, aqui é Jesus dizendo, porque eu tive fome. Jesus como homem, irmãos, quando Jesus esteve na terra, ele também teve fome. Ele apareceu para os seus discípulos ali no bastidor. Vocês têm alguma coisa para comer? E ele pergunta para nós hoje. Quando nós andamos pelos vales, pelos becos, pelos valados, que poucos querem andar hoje, poucos querem ir nos becos e nos valados, estão negligenciando aqueles que não vão, o chamado do Senhor Jesus Cristo. Estão desobedecendo e poderão perder a sua salvação. E naquele dia ele poderá dizer bem assim essa parábola. Eu tive fome, Senhor, mas tu não estava nos becos no valado? Não. Quando vocês deixaram de ir e de fazer e sustentar os meus pequeninos. Se chama o pecado da negligência. Se o Senhor me chamou para pastorear a igreja, para cuidar das ovelhas, para cuidar de uma obra, eu disser, Senhor, eu não quero mais, eu vou largar tudo. Eu estarei negligenciando o chamado e poderei ser julgado como um servo infiel e poderei perder a minha salvação. Por quê? Porque muitas almas poderiam ser alcançadas e elas não foram alcançadas por causa de... Vamos à frente, quer ver? Nós vamos ver também, agora você está aí, agora nós vamos lá para o fim da Bíblia, para você ver o que fala sobre o inferno, essas coisas, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada, né? O que é o inferno lá? É descrito como um lugar de fogo e trevas. Apocalipse capítulo 20, tá? Do 11, Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia Sagrada, para que você entenda. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, tá? Até o 15. Aqui é descrito assim, ó. É descrito como um lugar de fogo e trevas. Diz aqui a Bíblia, tá? Apocalipse, o juízo de Deus é o título. Em outra tradução, diz o juízo final. Aqui João teve essa revelação. Ainda não aconteceu. Vai acontecer no tempo do fim que todos, ó, e preste bem atenção para que você entenda, compreenda. Por isso que eu disse que não consigo terminar o estudo, né? Mas quero que você entenda que diante do juízo final, os que estão salvos não vão comparecer. O juízo final será o julgamento final de
todos aqueles que negaram o Senhor e que já estão lá, que já estão lá no Gehenna, que já estão lá no inferno. Os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para ser julgado pelas suas obras e para receber também o galardão daquilo que fizeram. Tem alguns pastores aí pregando diferentemente: a todos nós compareceremos diante do juízo final. Isto é mentira e a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. O crente não. Lá no juízo final, que é o grande trono branco, onde eu vou falar aqui o Senhor Jesus Cristo vai comparecer ali, os ímpios, ali é só para dar a sentença final, do julgamento final. Os cristãos vão estar no ar no tribunal de Cristo diante dele. Poderá alguns dos cristãos salvos perder algum galardão porque não fez aquilo devidamente que era para fazer, mas ele está salvo porque ele aceitou Jesus, trabalhou na obra, né? Pode perder alguma coroa, mas lá também vai ser galardoado aqueles que muito trabalharam para o Senhor, para receber o galardão. Mas aqui nós vamos, porque essa parte aqui vai indicar o porquê do juízo final do trono branco. Olha a visão de João. Vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja a presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quer dizer, quando fala aqui, irmãos amados, vou parar um pouquinho, por isso que eu te peço, nem que eu continue depois, para que você entenda que se eu não pausar e não explicar para você detalhadamente algumas palavras, você vai olhar como pequeno, como que uma coisa de altura. Aqui não é disso que a Bíblia quer falar. Os grandes e pequenos aqui que João viu se chama as grandes autoridades da terra, e os mais simples e humildes que não quiseram estão ali também. Governadores, presidentes, embaixadores, prefeitos, ministros grandes. Então, quando ele diz, vi os grandes e pequenos, não era de altura e nem de tamanho. Os grandes e os pequenos, posto de pé diante do trono. Então se abriram livros. Vou parar aqui também um pouquinho. Quando João viu ali, ele viu que abriram livros. Tudo que nós fizer na face da terra, tudo que nós falar na face da terra, estará escrito naqueles livros. Jamais alguma coisa oculta de qualquer cidadão ou cidadã que ele fez pode estar num motel escondido, o marido traindo a mulher traindo o marido, pode fazer o que quiser, estará ali no livro para o dia do juízo final. Aquela pergunta que muitas vezes o pastor pergunta: tem alguém aí que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Se a pessoa veio e não aceitou, também vai estar ali dia, data e hora, mês e ano que foi oferecido e ele negou, para poder o quê? No juízo o Senhor ter as provas cabais para julgar o acusado. Porque jamais alguém, ou um promotor de justiça, ou um juiz julgará uma pessoa, colocará uma sentença e punirá sem as devidas provas verídicas de que aquela pessoa cometeu. Uma pessoa não pode ser julgada sem que ela cometeu. Então, por isso que os livros, tudo que nós fizer ou deixar de fazer, estará ali nesse livro. Então, diante do juízo final, né? E quem vai julgar ali, diz a Bíblia, que é o Filho, não é o Pai. Não é Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele vai ser quem vai julgar ali. Então ele conhece dia a dia a vida de cada pessoa. Ele sabe todas as coisas. E vai mandar abrir os livros e está ali, fulano de tal, nome tal. Ele vai puxar o livro e vai dizer a história. E a pessoa não vai poder negar, porque vai estar toda a sua vida ali. E essas pessoas que estarão ali são as pessoas que vão receber a sentença do juízo final e serão lançadas no fogo do inferno. Vou continuar um pouquinho. Então se abriram os livros, tá? Aí tá assim, ainda outro livro. Aí é um livro, preste bem. Antes eram livros, estava no plural.
Aí agora se abriu o livro, que é no singular, que é o livro da vida foi aberto. E os mortos, esses mortos aqui, irmãos, esses mortos, eles foram mortos duas vezes, mortos espiritual e estavam mortos também para a vida eterna. Morte também espiritual. Tá? Os mortos. Tá? E os mortos foram julgados, preste bem atenção, eles foram julgados segundo as suas obras. Viu? Agora a importância? Segundo as suas Obras. O Senhor vai abrir aquele livro e vai dizer: tudo que tu fez está escrito aqui. Tu quis as belezas da terra, tu quis as coisas banais, tu não quis ir na minha casa, tu não quis me aceitar. Está aqui, está tudo aqui, é toda a vida. Foi pregado para ti, foi entregado um folheto, foi feito o convite para ir na minha casa e tu não me quis. Está aqui. Outra coisa muito importante, no finalzinho nós vamos dizer para os irmãos, e vou trazer o relatório que Deus me deu, sobre assim, ó, não existe na face da terra, e nunca existiu, e nunca existirá um Deus igual ao nosso. É verdade. Por quê? Pelo seguinte, é o único Deus que deu livre-arbítrio para que o ser humano fizesse a sua escolha. Pense bem, será que Deus não poderia ter feito lá já no céu um regime mais ou menos de que todos os anjos tivessem na hierarquia ministerial, tá? Direto de obedecer a Deus e não ter o direito de escolha, como o próprio Lúcifer teve, de pegar e deixar a soberba e o orgulho entrar no seu coração e querer ser igual a Deus? Eu escrevi no final ali, no estudo, e preste bem atenção, de que é o único ser que deu a liberdade que poderia acontecer o pecado. Deus já sabia antes, e ele deixou o livre-arbítrio, a livre escolha, porque se Deus traça uma lei no céu e diz que ninguém poderia fazer algo de tal, nada que fizesse, ele diz: nós temos que servir a Deus, estamos servindo a Deus e temos que obedecer a Ele, porque nós não podemos fazer nada errado, não podemos errar, tem que fazer só o certo. Aí Deus passaria como um ditador. Como Deus é um Deus de amor, ele disse: não tem problema, eu vou deixar a liberdade. A liberdade, em certo aspecto, é muito bom, mas em certo aspecto também é muito ruim. Porque desde Lúcifer até os dias que estamos vivendo, o ser humano, tu dá liberdade para as pessoas, elas têm o costume de extrapolar a liberdade que você dá para elas. É verdade. O ser humano é o único ser que não tem limite. Tu coloca o limite, ou tu dá uma liberdade e eles extrapolam a liberdade que tu dá. Vocês têm filho, vocês conhecem as pessoas aí, né? Então, não pensa que você dando a liberdade, você vai ajudar. Você dá liberdade para experimentar o que poderá estar dentro do coração de cada pessoa. Isso é muito difícil. Vamos aqui para o versículo 13. Ó, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora você imagine, desde que quando começou o mundo até o final do mundo, todos os perdidos serão julgados, a Bíblia diz, um por um. Passará diante do trono branco, diante do juízo final e diante de Jesus. E ali não é mais para prestar conta, ali simplesmente é para que a pessoa venha ter ciência e na sua consciência de que realmente aquilo que está escrito foi aquela vida que ela viveu aqui na terra. Esse estudo, se for adiantado do jeito que eu fiz, que parece que são 6 ou 8 folhas, e aí tem mais de 30 capítulos e versículos para nós lermos, nós ia bem longe, mas
prometo para os irmãos que eu quero ir bem pausado, para que os irmãos entendam, para que os irmãos compreendam, né, que é um assunto muito sério. E em muitos lugares hoje, eles estão oferecendo um paraíso artificial. Eles estão oferecendo aqui na terra alguma coisinha, entendeu? Para que o povo se apegue nas coisas daqui e esqueça das coisas de lá. Verdade. Glória a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que nós estamos hoje vendo com os nossos próprios olhos, os nossos antepassados nunca viram. Eles conheciam o que a Bíblia dizia. Eles conheciam através da Bíblia que iria acontecer. Mas nós estamos vivendo dias de que os nossos antepassados, os discípulos, os apóstolos, os profetas não viveram. O que nós estamos vivendo hoje. A tecnologia, a ciência, é tremendo. Mas o que a Bíblia diz? Que a ciência se multiplicaria e por causa disso o amor esfriaria. Mas que amor é esse que a Bíblia está falando? Glória a Deus. É um amor verdadeiro do ser humano para com o ser humano. É verdade, Jesus. Esse amor está muito frio. Deus. Quer ver? Vamos à frente. Agora, antes de Apocalipse um pouquinho, o último livro, antes de chegar em Apocalipse, é Judas. Vamos ver o que diz. Esse Judas aqui, ó, falei outro dia para os bons entendedores. Esse Judas aqui, irmãos, ele era irmão de Jesus. Tá? De carne, tá? Ele era irmão de Jesus, esse Judas aqui. E Judas só tem um capítulo, tá? Só tem um capítulo. Judas, tá? Judas. Vamos ver o que diz Judas aqui, versículos 7 ao 13. O que diz Judas aqui? Versículo 7 ao 13. Ó, os que vão, aqui Judas está dizendo, fica antes do Apocalipse, aquelas pessoas, irmãos, erradas, que herdarão o fogo do inferno, que um dia estarão lá por cometer esses atos. Judas aqui, tá? Ele foi pastor de igreja, irmão de Jesus, irmão de Tiago, eu falei aqui outro dia, apóstolo, né? Só escreveu este capítulo aqui, mas ele dá um relato aqui sobre as vidas das pessoas. Olha aqui, diz do versículo 7, tá? Até o 13. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado ao quê? A prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ó, então Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra, tá? Aquele povo daquela época que fizeram o sodomismo, a sodomia, tá? Que teve que o justo Ló sair de lá, o sobrinho de Abrão, corrido de lá, tá? Por causa do que havia, o pecado terrível, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aquele povo vai estar diante do juízo final. Para prestar conta para Jesus ali. O porquê que eles perseguiram a Ló. Por que eles faziam tanta prostituição, tantas coisas, sodomia, sodomismo. Tá? Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, pensa bem, irmão, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então não adiantava pregar uma carne para aquele povo. Não adiantava oferecer o evangelho para aquele povo. Não adiantava os profetas querer falar para aquele povo, porque eles não aceitavam. Eles rejeitavam autoridades superiores. Eles queriam viver na sodomia. Eles queriam viver na prostituição, no lesbianismo, nessa depravação que a gente está vendo em muitos lugares aí. Tá? Aí diz assim, ó, tá?
seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O 7, finalzinho 7. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, quer dizer, consciência, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância. Olha o que nós estamos vendo hoje. Movidos por quê? Ganância. Movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão e perecem na revolta de Corã. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidos duplamente, mortos, desarraigados, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, entre eles, dos quais têm sido guardados a negridão das trevas para sempre. O que ele está dizendo aqui? Judas está sendo eles guardado a negridão das trevas para o inferno, lugar de tormento. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos esclarecer para as pessoas incautas, indoutas, aquelas que ainda não têm o conhecimento da verdade. Morreu, tudo acabou. A Bíblia não diz que morreu, tudo acabou. Há uma nova história. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão novamente para a morte eterna, que se chama a segunda morte. A segunda morte. Isto não dizendo de que, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, e na frente eu vou ler para você, que você entenda, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por mais ruim que sejam as pessoas, e você vê que a última petição de Jesus, antes dele expirar na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nem Jesus gostaria de estar no lugar que ele vai estar como juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Diz a Bíblia que ele intercede por nós. Ele roga ao Pai e diz: olha, a igreja de Osório, teus filhos de Osório, teus filhos daquela cidade, estão em luta, estão na prova, Pai, está no fim dos tempos. Eles têm muita provação, têm muita luta. O inimigo tem se levantado muito contra eles. Pai, dá graça, ajuda ele. É isso que ele faz. Agora, lá no juízo final, ele não será mais o advogado. Ali ele será o juiz para julgar. Então, não é fácil, meus irmãos. Vamos tomar, muito cuidado. Vamos ver ainda em Mateus, no capítulo 8, versículo 12. Onde você estava? Volta de novo, vamos ver aqui o que diz Mateus capítulo 8, versículo 12. Vamos ver aqui. Mateus 8 e 12. Para que você leia, folhe aí a tua Bíblia e vai aprendendo. Mateus 8 e 12. Onde você estava? Diz assim a Bíblia Sagrada: ao passo que os filhos do reino
serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de Dentes. Parou para pensar uma coisa dessa? Irmãos, vai ser tão triste, porque a consciência da pessoa, ela vai estar intacta. Eles vão saber que tiveram a oportunidade, eles vão saber toda a história de Jesus. Pessoas que moraram ao lado da igreja vão saber que a igreja pregava, que os irmãos louvavam, que os irmãos eram crentes, estarão lá diante, vão celebrar que não queriam que o culto atrapalhasse, que eles não gostavam de hino, que eles não gostavam de louvor nem da pregação. Eles vão estar cientes, a sua consciência vai estar intacta e eles vão celebrar. E um dia vai vir a sua mente, tá? E eles vão celebrar, puxa vida, eu não gostava desses crentes, agora eles vão para o céu e eu vou ser julgado porque eu não quis aceitar. Eu não gostava deles. Eu não queria saber deles. Então lá no inferno, aonde eles estão, lá nos infernos, a consciência dele vai estar direto. E lá não é 24 horas, né? Porque lá não existe o calendário nem as horas dela. A Bíblia diz que é de eternidade para toda a eternidade. Jamais elas poderão sair de lá e não saem mais de lá. Como a Igreja Católica prega e prega erroneamente, a Bíblia não diz em lugar nenhum sobre o purgatório. E eu fui estudar nos dicionários para ver a palavra purgatório, o que quer dizer a palavra purgatório. Existe o nosso dicionário, né? Nosso dicionário, é a língua portuguesa, existe. A palavra purgatório quer dizer cabana abandonada de cães. Isso quer dizer purgatório, que a Igreja Católica prega. Que depois que a pessoa morrer, ela vai para o purgatório e fica lá se purificando, num tempo purificando, para depois ela ir para o céu. Isso não existe. A Bíblia diz assim, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, e versículo 27, diz o escritor aos Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma vez só, após isso vem o juízo. Quebra por terra também toda a hegemonia do espiritismo, que diz que as almas ficam vagando, reencarnam em tal, desencarnam em tal, e vai para tal, e depois ressuscita tal. Também quebra tudo, e já conversamos, já pegamos alguém desse tipo de não. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que um dia todos prestarão conta e serão julgados. E jamais alguém vai ser julgado se vai estar no corpo de alma e eu sei. É verdade, Jesus. Então, quebra o elo também do espiritismo, dizer que as pessoas vão se reencarnando, e reencarnando no Pedro, reencarnando no José, e reencarnam no outro, que eles andam vagando, os espíritos andam vagando. Não, irmão. Também é um outro evangelho falso. Eles também vão pagar o preço, vão para o inferno, também essas pessoas, porque estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não reencarna, não. Quem encarna é Satanás e os seus demônios, que pegam as pessoas e usam com espíritos malignos. Agora, a pessoa que morreu reencarnar para depois da vida das pessoas, não. O diabo sim, ele conhece as pessoas, então ele se faz até de anjo de luz para poder enganar. Lemos aqui Mateus, né? Vamos para Mateus, né? Mateus, capítulo 13, do versículo 42 ao seguinte, ao 50. Mateus, Evangelho de Mateus, onde você estava, capítulo 13, do 42 ao 50. Vamos ver aqui, vou ler as passagens para os irmãos aqui, para que os irmãos, né? 13, do capítulo 13, versículo 42 ao 50, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, 13, capítulo 13, versículo 42, assim, ó: mandará o Filho do Homem
a seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. De novo, irmãos, o 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Aqui, quando fala de peixe de toda espécie, é quando nós lançamos o evangelho, pregamos para todas as pessoas. Jesus. O senhor sabe que o símbolo cristão do cristianismo é o peixe. Mas você não sabe, nunca nenhum pastor explicou para vocês por que o povo do catolicismo romano, né, botou como símbolo e botou sobre o negócio do peixe. Por quê? O cristão tinha o símbolo do peixe. Então ele disse: nós vamos fazer as nossas peixes, e nós vamos matar e vamos comer peixe. Nós vamos devorar os cristãos. O povo cristão tem a simbologia de peixe. Então o que a Bíblia diz? O reino lançará a rede e pegará todos os tipos de peixe. Todos os tipos de pessoas são lançadas através da palavra do evangelho. Agora, os peixes bons tu separa dos ruins. Então os peixes bons você traz para participar. Mas tem aqueles outros que são peixes, mas não são peixe comestível. Aleluia. Para alimento. Glória a Deus. Então o Senhor vai separar. Ele não vai deixar misturado, irmãos. Presta atenção. Então o reino dos céus será semelhante a uma rede que, lançando ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Serão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus não vai deixar o seu povo misturado. E é verdade, Jesus. Deus viu. Não adianta, porque nós não temos como. Irmãos, se nós não estamos no mesmo espírito, não tem comunhão, irmão, não tem como. É o Senhor que está falando, e a Bíblia está falando, Ele vai separar, irmão. Vai chegar o dia da separação. Por isso nós estamos pregando a verdade, dizendo a verdade. Irmão, te conserta, irmão, perdoa, irmão, olha para o Calvário, olha para a cruz. Irmão, não adianta você querer ir para o céu se está de bico a tua irmã. Não adianta você querer ir para o céu. Cuidado, ele disse para uma pessoa ainda, digo, olha, cuidado, se você sair fora da direção, poderá perder a tua salvação por uma negligência. Desse jeito, Jesus, aleluia. Eu quero morar no céu, mas eu não me dou com vocês. Jesus, é desse Eu quero morar no céu, mas eu não vou lá na casa do irmão ou lá da irmã, porque eu não me dou com ela. Eu vou ter que trocar de ministério, meu Deus. Não pode trocar de ministério o que você quiser. A Bíblia diz que tudo, olha o que a Bíblia diz em Mateus, tudo que será ligado entre 2 ou 3 pessoas, será ligado na terra, será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra, por 2 ou 3 pessoas testemunham, é desligado do céu. Pode pastor ter nome que tiver, dizer, não, porque aqui na minha igreja eu faço. Não, irmão, não acontece isso. Tu não pode contradizer a Bíblia. Se sair rebeliado para um lugar, pode ser rebeliado e brigado com os irmãos, fazer o que quiser, e pode ir com um baita no igrejão. Vai para o inferno com a igreja, e o pastor também poderá ir por receber rebeliado. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. É verdade.
Temos que tomar muito cuidado, porque naquele dia diz a Bíblia aqui que vai haver separação. Eu não estou na metade da folha, são 8. Então, vamos ver aqui. Quer ver? Ainda não consigo sair de Mateus, né? Tem muitos. Mateus 22, 13. Ainda Mateus 22, 13. Vamos ver aqui o que diz Mateus 22, 13. Aqui, irmãos, é a parábola das bodas. Outra coisa que vocês também não sabiam, né? Não sabem muitas vezes. Jesus falou muitas vezes por parábolas. Parábolas é uma comparação de algo. Não é que aconteceu. Se você entrar para Lucas, você vai ver ali na parábola do rico e do Lázaro. Uma parábola que Jesus deixou escrita do rico e do mendigo Lázaro. Que o rico saía regalado com as suas vestes, e que Lázaro estava ali e ele não dava comida. Isso não aconteceu, era uma parábola, tá? E aí o que diz a Bíblia lá no Evangelho de Lucas? Que veio morrer o rico e foi pro Hades. Olha aí, né? O rico foi pro Hades. E morreu Lázaro e foi pro seio de Abraão. Seio de Abraão simboliza o paraíso, o lugar de descanso. Isto não aconteceu. Isso é uma parábola, uma metodologia que foi explicado para que o povo da época e nós agora pudéssemos entender que pode acontecer de ter um rico hoje menosprezando um pobre hoje. Isso pode acontecer. Por isso que Jesus deixou escrito, deixou dito, para entender. Aí o que diz a Bíblia? Que já foi determinado os seus lugares. Eles só não foram julgados, mas em determinado lugar. E diz que lá, o que a Bíblia diz? E lá no Hades, quer dizer, no Hades ali é o inferno, lugar de tormento. A Bíblia que lá no lugar de tormento, o rico se lembrou de quem? De Lázaro. Eu não acabei de dizer para vocês que a consciência não morre. Ela fica intacta. Ela se lembra de tudo. Se lembra até de negócio de Jesus. Jesus, é verdade. Os dois ladrões da cruz vão se lembrar. Um, na hora que Jesus salvou, perdoou ele, foi para lá. E o outro vai se lembrar que não quis. Jesus. Vai estar ali do lado. Judas vai se lembrar. O soldado que ultrapassou Jesus com a lança também vai se lembrar. Vai olhar para os olhos de Jesus, vai se lembrar que aconteceu há milhares de anos atrás, que ele enfiou a espada de um homem. Vai se lembrar. A consciência. Então, para mostrar para você entenda que ele estava no Hades. E será que não foi pregado para ele? Foi pregado. Porque ele conhecia também a religião, porque ele falou, pai Abraão. Jesus. Ele olhou para onde? Sabia que ele olhou para cima. Então ele estava aí? Baixo. E aí ele viu, diz a Bíblia, que ele viu a Lázaro no seio de Abraão. Quer dizer, paraíso. O seio de Abraão aqui é paraíso. Então ele estava bem. Aí ele manda, ainda é orgulhoso. Morreu. Estava lá no Hades sofrendo, mas não quebrou o orgulho, a pompa. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me traz água. Ele não perdeu a petulância, né? Estava lá sofrendo e ainda queria mandar. Não. Mas ele estava olhando para cima, estava embaixo, lá no tormento. Eu estou em tormento, eu estou aqui em tormento, não é? Então ele já estava lá, já estava sofrendo, só não estava condenado ainda. Mas já estava sofrendo, estava no Hades. Lugar de tormento. E Lázaro estava no seio de Abraão para ir no descanso. Manda que Lázaro, mas não tinha outra pessoa, não tinha ninguém. Quer dizer, quando Lázaro pedia para ele, não ganhava nada. Aí ele foi se lembrar de Lázaro. Chegará um dia que muitas pessoas se lembrarão dos crentes. Jesus. Se lembrarão que receberam um folhetinho. Se lembrarão que você um dia entregou um folhetinho para eles. É verdade. Se lembrarão que receberam um convite para ir na casa de Deus. Se lembrarão, porque a mente vai estar intacta. Como é que o rico se lembrou? Só que qual foi a resposta?
Não tem como fazer mais nada. Os que estão aí não passam para cá. E o que está aqui também não passa. Quem está em cima não sai, quem está embaixo. Então tira também de novo, volta ao seguinte. Então onde desceu não volta mais a subir. Então tira tudo aqui do catolicismo e do espiritismo. Só o juízo depois. Os que estão lá embaixo. Né? Vou só para que você entenda. Eu disse, né? Mateus 22, 13. Aqui era essa parábola das bodas, né? Foi feito o convite. Diz assim a Bíblia Sagrada. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nessa parábola, não dá, vou só parafrasear rapidinho, foi uma palavra que o rei, aqui o rei simboliza o rei Jesus, mandou um convite para toda a humanidade. Aceita o Evangelho? Aceita a minha palavra? Me aceita como teu Salvador? E saiu e convidou. O povo negou. Diz a Bíblia aqui nessa parábola que o rei mandou o convite, fez um banquete, a festa estava pronta, fez um banquete e mandou convidar os convidados para que eles fossem para aquele banquete, para aquela festa. Jesus está convidando até hoje. Aí tu convida, um povo não quer, tu convida, um povo não quer, tu convida, um povo não quer. Aí entregou, os servos voltaram e disseram: olha, nós fomos, mas um disse que estava casando, outro disse que estava namorando, outro disse que comprou junta de boi, outro disse que tinha outro negócio, não pôde vir. E o rei se enfureceu. Olha, o que eu vou fazer com o banquete todo? Então faz o seguinte: vocês saem por aí agora, pelos becos e pelos valados, e todos que vocês encontrem. Sabe quem é que ele encontrou? Nós. Vocês saem agora pelos becos, pelos valados, pelos botecos, pelos bailes, pelas festas, pega os Raimundo, pega os outros, para cá, e traz para minha casa agora, que a minha casa vai ficar cheia, vai. E esses que rejeitaram, olha aí, vocês amarrem agora e lance lá na fornalha. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o banquete. Tem pessoas hoje que estão rejeitando o banquete. É verdade, Jesus. O banquete da palavra, do alimento, da salvação da alma, da perdão dos pecados, mas eles não querem banquete. Eles querem um outro tipo de banquete. Eles querem banquete carnal, mas não querem banquete espiritual. Porque o banquete carnal ele alimenta o corpo físico e o banquete espiritual alimenta a alma. E para alimentar a alma tem que pagar o preço, tem que deixar a sua mordomia e vir para a casa do papai. Glória a Deus, glória a Jesus. E as pessoas não querem. Elas não querem. Eu não vou perder tempo lá para a igreja. Vou lá para a igreja ouvir glória a Deus, aleluia. Só que um dia vai ter que perder tempo. Deus. Vai estar diante do juiz na frente do mestre. Glória a Jesus. E o mestre vai dizer: eu mandei o convite. Eu mandei o convite. Mas você negligenciou. Você não quis aceitar o convite. E agora está enquadrado aqui. Vai ter o anjo: abre agora o livro. Veja a história que ele negou. E agora está aqui onde é que ele vai ser julgado, por dentro da palavra. Ó. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e mãos e lançai fora, onde haverá terra ranger de dentes. Por quê? Aqui foi o quê? Negligenciou o convite do mestre, não quis aceitar. Aí você convida a pessoa: vamos na igreja hoje? Não quero ir. Ela sempre dá uma desculpa: uma hora eu vou, outra hora eu vou, mas não vai. Outro já diz assim: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente. Não tem problema nenhum. É verdade, Jesus. Só que as nossas escolhas é que vão dizer aonde é que nós vamos querer chegar. E vai chegar um dia que as pessoas não têm que dizer. Elas vão, aleluia, ter que pagar o preço. Ó, então o Hades, o inferno, é um lugar de destruição. E nós vamos ver aqui agora, irmãos, nós vamos lá, eu falei aqui outra vez, mas nós vamos ler de novo o porquê que as pessoas vão ir para lá, por elas negligenciarem não só a palavra, como elas fizerem as suas próprias escolhas. Tá? Vamos ver aqui, ó. É um lugar de destruição. Tá? Temos que nos esforçar ao máximo
para ganhar as almas para o Senhor Jesus. Pois os que não subirem e ficarem de fora sofrerão uma pena muito dura, jamais terão paz em sua alma. 2 Tessalonicenses, você vai indo de Mateus para frente aí, é quase lá no fim, né? 2 Tessalonicenses é depois, antes de Timóteo, tá? É Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vai indo lá para frente, tá? Do 1, 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, do 7 ao 9. 1 Tessalonicenses, aqui, 1 Tessalonicenses, tá? 2 Tessalonicenses, perdão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 até o 9. Vamos ver aqui o que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 e o 9, diz assim, 7 até o 9. Os irmãos encontraram aí? Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, aqui é muito forte. Aqui é muito forte. Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, porque não deram crédito à palavra do Senhor, não deram crédito ao Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está aqui alertando, irmãos, e dizendo: olha, vocês serão julgados se você não se converter. Irmão, nós estamos pregando hoje, falando hoje, irmão, para que as pessoas venham a cair a ficha, como diz assim, ó, e venham abrir a sua mente e dizer: eu não quero de maneira nenhuma ir para aquele lugar de tormento. Eu não quero. Por isso que nós temos que nos esforçar o máximo. O máximo, por isso que eu corro direto, irmãos. Eu estava lá cortando folheto, corro para minha filha para cá e vou para lá e corto, boto folheto aqui, corto folheto ali. Agora fiz outros de evangelismo agora sobre os últimos dias. Estava lá cortando dia e noite lá, cansado. Agora já até cabalei agora de tarde, tão cansado que estava, tanto comer. Fui lá comprar vitamina de novo, faz 2 meses que eu não tomo. Tinha acabado a vitamina. Porque força demais a mente, né? E corta folheto, imprime aqui, e faz estudo ali, e vai orar em outro lugar. Então não é fácil, né? Ó, e as horas estão seguindo, né, irmãos? Vai para frente um pouquinho, vamos para 2 Pedro 3 e 7. Vai para frente de onde você está, tá? Você vai passar Timóteo, Tito, tá? Você vai passar Hebreus, tá? Depois de Hebreus aí você vai achar 1 Pedro e 2 Pedro, tá? 2 Pedro 3 e 7. 2 Pedro 3 e 7. Vamos ler. É uma folha, vamos conseguir fazer uma folhinha só hoje. 2 Pedro 3 e 7.
Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler aqui, 2 Pedro 3,7. Diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não creem. Eles não querem saber. Serão lançados aonde, irmãos? Para onde é que eles vão, irmãos? Essa terra será consumida pelo fogo. Deus está nos mostrando agora o que ainda está por vir pela frente. Tudo que está acontecendo, o povo, em vez de quebrantar o coração, eles endurecem mais o coração ainda. Eles endurecem mais o coração ainda, irmãos. E a dureza de coração, Deus não pode fazer nada quando a pessoa endurece o coração. Aonde ela não dá liberdade para que o Espírito Santo possa fazer a obra. Glória a Deus. Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. É para ler no final? É. Estou na segunda folha, mas o Espírito de Deus me mandou ir lá no final, ler o que ele mandou eu escrever. Aqui não precisa você anotar nada, mas você vai, depois eu continuo o estudo. Parei na primeira página, não deu para nada, são 8. Agora, preste atenção para depois nós orar. Aleluia, Jesus. Ele mandou tirar um período forte de consagração. E ele vai me dando e eu vou escrevendo, né, irmãos? Eu pego o papel, caneta e eu vou dando. O senhor vai me dizendo, vai ditando e eu vou escrevendo. Preste atenção do que o Espírito Santo mandou eu escrever. Hoje, todas as pessoas têm o direito de escolher o lugar aonde passará a sua eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas chegará um dia que todas as pessoas estarão diante do Senhor Jesus. E Ele pedirá conta de todas as obras que cada ser humano fez, de bem ou de mal, e que também deixou de fazer. Jesus. Teve a oportunidade, mas não quis fazer por sua própria vontade. Se achou no seu direito de não aceitar, não querer. E isso poderá ser uma prova contra a sua própria pessoa, para o seu próprio julgamento. Muitos vão até se arrepender tarde demais. E vão dizer bem assim: eu poderia ter feito. Eu poderia ter aceitado o convite do Senhor. Eu poderia ter deixado as coisas deste mundo para ir morar no céu. Eu poderia ter feito a escolha certa, mas fiz a escolha errada. E por isso não resta mais nada a fazer, a não ser pagar o preço pela minha própria desobediência. E agora não adianta mais. Sou réu, confesso, das minhas próprias escolhas. Por certo, serei condenado por minhas próprias atitudes tomadas com respeito à minha própria salvação. Isso o Espírito Santo mandou escrever para fazer uma carta e entregar, distribuir para muitas pessoas. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. São as próprias pessoas, por não aceitarem como seu único salvador de sua alma, irão para o lugar que elas mesmas escolheram. Só Deus deu o direito de cada pessoa fazer as suas próprias escolhas, para que depois ninguém possa dizer
que foi forçado ou forçada a servir ao Senhor. É por isso que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, e não terá o culpado por inocente. Provérbios, capítulo 14, versículo 12 da Bíblia: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele dá em caminho de morte. As nossas escolhas dirão aonde é que nós vamos chegar. A palavra de Deus, ela está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Ou nós aceitamos, ou pagamos o preço, ou choraremos depois, mais tarde, dizendo: eu poderia fazer e não fiz. A pior coisa que vai acontecer no inferno, além da separação eterna de Deus, que não vai ser o pior, a separação eterna. O pior é a mente da pessoa, de eternidade a eternidade, dizendo: eu poderia ter aceitado, eu poderia ter feito. A minha mãe era crente, eu não quis. O meu fulano pregou, eu não aceitei. Eu poderia ter ido aceitar e não aceitei. Essa consciência o acusando direto, irmãos, vai ser o maior tormento, além do fogo, além das trevas, da escuridão de treva, e as pessoas gritando: socorre-nos, tira-nos daqui, nos salva. Pode gritar o nome. Você imagina, irmão, às vezes eu me acordo de madrugada: Jesus, tenha de misericórdia, me atiro lá e vou orar e implorar pelas pessoas, implorar por pessoas, por parentes, por familiares, que tu faz de tudo, irmãos. E me vem na minha mente: será a maior tristeza que uma pessoa poderá, e não adianta querer se matar, não adianta querer fazer mais nada, porque não sai mais de lá, vai ser um tormento eterno. As pessoas estão brincando, de Deus. Nunca mais essas pessoas saem de lá. Não adianta mais implorar. E o pai não leva no bolso, a mãe não leva no bolso, o pai não leva o filho, a mãe não leva o filho, ninguém leva, irmão. Isso é uma coisa individual. Cada um por si. O Raimundo tem que prestar conta da sua alma. Cada um de nós vai ter que prestar conta para Deus, irmãos. Cada um de nós. O inferno não é brincadeira. É um lugar de tormento eterno na vida das pessoas, aquelas que não aceitarem. E outra coisa, o diabo parece estar confortando o coração de muitas pessoas que nada. Jesus não veio até agora. Fica tranquilo, espera mais um pouquinho, ele não veio. Deixa passar os problemas aí. Está mais perto do que nós podemos imaginar. Nós temos que correr a tempo e fora de tempo. Eu vou finalizar aqui agora. Então, só para você ver. Ezequiel, se não me falha a memória, 33, né? Ezequiel 33, 11 parece que é, ou 13. Vamos ver aqui, eu vou só ler para nós finalizar. Para vocês verem o que é a lição aqui que nós temos que aprender, que não adianta. Né? Ezequiel aqui, né? Ezequiel. Eu anotei aqui. Para que nós venhamos a entender e compreender de que Deus não está brincando, irmãos. Deus não está brincando. Deus tem falado forte conosco para que nós venhamos a fazer a obra de Deus o mais rápido possível, né? Ezequiel, né? Quer ver, Ezequiel, capítulo 33, né? Capítulo 33. Vou ler aqui a partir do versículo 12 assim: Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo:
A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e se restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Para finalizar, preste bem atenção. Então não adianta nós ser um crente dentro da igreja, praticar a perversidade, continuar pecando lá fora. Naquele dia o Senhor, não pensa, as tuas obras eu vou esquecer de tudo que tu fez. Tu continua fazendo a mesma coisa que tu fazia antes. Tu me serve lá e faz errado. Agora, se o ímpio se converter e voltar atrás e seguir em frente, eu vou esquecer de todos os pecados dele. E ele vai seguir em frente, vai ser um cristão verdadeiro, vai ser salvo. Enquanto que o outro que dizia que era crente, poderá pagar o preço. Já parou para pensar? Como a justiça de Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Então nós não podemos levar o evangelho de brincadeira de qualquer jeito. Temos que ter muito temor, porque o juízo de Deus está chegando aí, ele não vai poupar ninguém. Aquele dia não vai poupar ninguém. Ô Raimundo, eu não mandei tu pregar a verdade naquela igreja? O que tu fez? Tu alargou a porta por tua conta e se tu mandava fazer acontecer? Não, não pode, Senhor. Eu tenho que fazer o que o Senhor me manda. Pagar o preço. Vamos colocar de pé e vamos orar? Está chegando 9h30. Não deu para nós continuar, mas tem mais outras passagens que fala, né? Mas nós vamos fazer conforme Deus, e eu não gosto de ultrapassar os horários e vai pegar os irmãos porque dá 1 hora. Então, para que vocês saibam, tá? Como o céu é real, o inferno também é real, né? E que o Senhor venha ter de misericórdia na nossa vida. Vamos sair aí, continuar entregando folhetos para as almas aí, dizer que Jesus ainda está esperando elas se converterem dos seus caminhos. Eu, se pudesse, irmãos, se pudesse levar para o céu, eu pedia um braço bem grande para Jesus, abraçava toda a cidade de Osório para levar, mas não consigo, nem meus filhos eu consigo, né? Não consigo. Estamos orando para que Deus tenha de misericórdia. Agora vai ser uma ausência muito terrível. É maridos, é esposas, é filhas gritando de um lado e do outro. Lamanda rai cara chora de cá. Trabalhar ainda é maçuia. Eu sei que não dá para dar muita glória numa noite que nem essa, mas é isso para que venha mexer com a nossa estrutura espiritual, para que nós venhamos a ter mais temor ao Senhor e dizer para os nossos irmãos: corra. Foi como o anjo disse para Ló: escapa-te, Ló, pela tua vida. Vamos dizer para os nossos irmãos: escapa, meu irmão, pela tua vida. Oh, meu irmão, não quer ir para aquele lugar de tormento, de tristeza, de dor. Jesus está te chamando, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. Oramos a Deus. Soberano e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Paizinho querido e amado Senhor, te pedimos mais uma vez misericórdia, perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, Senhor. Que possamos nos arrepender de coração, Senhor, e que venhamos a ganhar almas para o teu reino, as pobres almas que estão cansadas, afadigadas no beco, nos valados, nos condições, Senhor. Levanta missionários e missionárias, Pai, verdadeiramente com amor pelas almas dos perdidos, Senhor, aleluia. Tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso bairro, Senhor, daqueles que não entenderam a salvação, Jesus.
Que nesta noite o teu Espírito Santo possa confortar o nosso coração. Entra no meio dos nossos familiares, aqueles que estão parados na caminhada, que estão desviados dos teus caminhos, Senhor. Converte, traga de volta, Pai. Não importa a situação com que eles veio, importa que o Senhor traga de volta, Senhor, que eles venham se arrepender do seu mau caminho. Paizinho querido, é tudo que eu te peço e desde já te agradeço, hoje para todos sempre, todos digam Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Amém. Estamos